De trazer a palavra. Obrigada. O pastor me deu essa missão hoje, teve um compromisso, teve que sair. E nós estamos aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor também através da sua palavra. Continuando nesse tema tão importante que é sobre o evangelismo, O evangelismo eficaz, que tem sido com certeza de muita edificância para a igreja, Esse tema, com certeza, de edificação para todos nós, com certeza, É um tema que o pastor tem abordado já durante meses, sempre trazendo algo novo. E hoje a gente vai dar continuidade sobre a questão do evangelismo. Amém? Convido os amados irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios 5. Do 17 ao 21. Nós vamos estar vendo. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Todos encontraram ali? Bem, está lá. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, aqui está a tua palavra, Senhor, a qual já te louvo, te agradeço, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós pedimos essa noite, fala conosco, Pai Celestial, poderosamente através daquilo que o Senhor tem para falar na tua igreja, Senhor, meu Deus. Eis-me aqui como canal, Senhor, me põe como canal para a tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai. Venha nos edificar, como ela sempre nos edifica, Senhor, e possamos aqui sair hoje mais fortalecidos do que entramos na tua casa. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, eu quero, antes de iniciar aqui o texto, de trabalhar esse texto, fazer uma pergunta bem singela a todos. Aqui eu quero que levante a mão aquele que tem entendimento, que serve em um ministério ao Senhor. Quero que levante a mão a igreja, aquele que entende que serve a um ministério ao Senhor. Acho que eu não vou nem pregar, porque todos já entendem. Mas pode passar o vídeo, não pode. Eu pensei que ia levantar a mão só apenas as pessoas que servem o ministério de louvor, ministério infantil, Mas aqui nós vamos entender que todos aqueles que aceitam Jesus, que confessam o Senhor como seu Salvador, eles já recebem um ministério em suas mãos. Nós vamos ver isso aqui. Amém? Mas vamos iniciar aqui no capítulo, no versículo 17, a palavra diz: assim
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é que vive o novo de Deus? Amém. Uma nova história. Você se lembra do tempo que você se converteu, que você aceitou Jesus? Eu não sei se todos compartilham disso, eu acredito que sim, porque eu acredito que a verdadeira, o verdadeiro encontro com Jesus, ele traz alegria ao nosso coração de uma maneira tal que você não consegue guardar aquela alegria só para você. Eu acredito que a verdadeira conversão, isso olhando pela palavra do Senhor, a verdadeira conversão, ela traz uma alegria que ela de tal forma, ela nos impulsiona a falarmos daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos conhecido. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, é algo que, por isso o pessoal fala o primeiro amor, né? É algo que eu não conseguia expressar. Era uma alegria tão grande. E quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que o primeiro dia em que o irmão foi lá em casa e eu aceitei Jesus, aquela noite eu não consegui dormir. Porque era algo indescritível, eu sentia algo diferente. E nos dias seguintes eu queria falar de Jesus. Então todos os meus vizinhos que moravam perto de mim, eu fui, mal ali, sabia um pouquinho da palavra, mas eu fui em cada casa, falar daquilo que eu tinha conhecido, que eu estava conhecendo, a sede, o desejo, né? Eu acredito que a verdadeira encontro com Jesus faz isso com a gente olha pela palavra, né? As pessoas que tiveram encontro com Jesus, um exemplo é a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus e está pegando, deixa eu passar aqui para frente, fica parecendo o Cicobi, né? Então a mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus, e aquela mulher, ela sai dali tão feliz, tão alegre, e ela quer compartilhar daquilo que ela vivenciou a outras pessoas. Então nós entendemos que o encontro com Jesus faz isso. Essa história ali da mulher samaritana está lá em Marcos 7:24, né? E aí, após a gente se encontrar com Jesus, a gente experimenta aquilo que essas pessoas experimentaram, né? A palavra do Senhor. O encontro real com Jesus, ele transforma a nossa natureza, ele transforma o nosso semblante e o nosso coração. Interessante, né? O encontro real com Jesus, ele transforma a nossa natureza. Nossa natureza é o quê? Má, pecadora, ela é propensa ao pecado, a fazer as coisas más. Mas esse encontro com Jesus, ele vai mudando essa nossa configuração humana maligna, né? Por causa do pecado, né? Vai nos aproximando mais a Jesus, a identidade de Jesus. O nosso semblante muda. Aquele que tem Cristo Jesus, ele não tem mais como ser aquele ser carrancudo, né? Porque agora a presença do Senhor habita nele, né? A presença de Deus, e Deus é alegria. Deus nos traz alegria ao nosso ser. Ele, quando a palavra fala, ele fez tudo novo, essas coisas ficaram para trás, essas minhas características ficaram para trás. Eu sou uma nova criatura, né? E também o meu coração é mudado, né? Agora o meu coração ele se torna mais sensível às coisas do alto. Antigamente, quando falavam da palavra do Senhor, era insensível, né? Mas um dia o Senhor marcou o encontro com a minha vida, Ele marcou o encontro com a vida de cada um que está aqui, né? Então, nós hoje, muitas vezes, quando vemos uma palavra ou um louvor, aquilo move o nosso coração, às vezes nos emociona, porque nós entendemos, né? Os nossos olhos foram abertos, né? Nós não somos mais cegos espirituais, não somos mais surdos, conseguimos ouvir, e isso move o nosso coração, porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Então tudo se fez novo.
Amém? E aí o versículo 18 ele vai dizer: tudo provém de Deus. Ou seja, o nosso encontro com Jesus não parte do pressuposto de que é eu que me encontro com Jesus, né? Não sou eu que o aceito, na verdade é Ele que me aceita. Foi Ele que me encontrou, porque eu estava cego, errante, no lamaçal do pecado. Então tudo, a gente tem que entender que tudo provém dele. Então o nosso encontro, a nossa reconciliação provém dele. A nossa novidade de vida, o nosso renovo provém dele. E aqui, no versículo 18, Deus ele nos dá um grande ensino. Ele nos mostra aqui o seu amor para conosco e também a sua humildade. Porque vejam bem, queridos, quem ofendeu ao Senhor? Foi nós, né? Fomos nós. Então, o ofendido é que procura a reconciliação com o ofensor. Você consegue entender isso? Quem ofendeu? A quem? Fomos nós que ofendemos ao Senhor em pensamentos, em palavras, em atitudes, em ações. Nós somos os ofensores. Mas quem busca a reconciliação, quem busca a nossa vida é o Senhor. Por isso que a palavra vai dizer lá em 1 João que Ele nos amou primeiro. Não provém de nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, aqui aquele que foi ofendido é o que busca a reconciliação. Quando nós olhamos para nós, muitas vezes, quando somos ofendidos por algo, muitas vezes, e isso a gente tem que tratar quando isso ainda habita em nosso coração, e quando alguém nos fere com uma palavra, com uma atitude, a gente fica aguardando a pessoa vir, não ele que venha pedir perdão para mim, porque foi ele que me ofendeu, não fui eu não vou lá pedir perdão a ele, por quê? Se eu não fiz nada. O Senhor está mostrando totalmente ao contrário. Deus, hein, querido? Soberano, poderoso, Deus Altíssimo, acima de tudo e de todos. Olha o exemplo que Ele dá. Mesmo na sua soberania, Ele se submete a vir ao nosso encontro, nós, pecadores. Nós que muitas vezes viramos as costas para o Senhor em atitudes, em pensamentos, mas Ele vem atrás. Então, muitas vezes nós, se achamos muito e quando a pessoa vem nos ofender, a gente não quer dar o braço a torcer. Não. Ele que vem atrás. Eu não vou pedir perdão a ele. Mas o Senhor, essa noite, Ele está nos ensinando totalmente o oposto. Nós devemos sim ter a humildade, de irmos, mesmo estando cegos, mesmo não tendo causado aquele mal-estar. A partir do momento, querido, em que aceitamos ao Senhor e confessamos ao Senhor, Ele passa a habitar em nós, como eu falei, e recebemos de Jesus um ministério para cuidarmos. Qual o nome desse ministério? Versículo 18 vai falar assim: Cristo nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Ou seja, agora nos é dado também, a partir do momento em que eu aceito Jesus como meu Salvador, é me dada a missão de reconciliar outras pessoas a Ele. Você entende que agora você está fazendo o papel do Senhor lá fora? Você é um enviado do Senhor. Por isso a importância do evangelismo, O evangelismo, ele não é um evento. É bom deixar bem claro isso.
É um momento em que o pastor, a igreja se reúne e vamos evangelizar. Não. O evangelismo é uma ordem. Nós temos que entender isso. Ou vamos evangelizar apenas quando o pastor nos reunir aqui. Depois daquele dia, você continuou evangelizando? Você continuou falando de Jesus para as pessoas? Ou se limitou àquele momento? Nós temos que entender isso. Então, a partir do momento em que nós recebemos a Cristo, agora Ele está nos dando, nos confiando um ministério, né? E o ministério, você tem que ter toda a atenção, todo o cuidado. A irmã Denise, que está à frente do ministério de louvor, ela sabe que tem que estar dando a manutenção, cuidado, reunião, ensaio. Da mesma forma, esse ministério a qual o Senhor confia em nossas mãos. Como é que está? Como é que você tem cuidado desse ministério ao qual o Senhor colocou na tua mão? É simplesmente você ter a vontade no coração de sair da sua casa e evangelizar as vidas? Não. Isso é muito importante. Mas primeiro, como é que você está? A sua vida. Como é que está dentro da sua casa? Como é que está você com a sua esposa? Você com o seu esposo? Você com o seu filho? Porque se formos pregar aquilo que não temos vivido, seremos hipócritas. Então nós temos que ver como é que nós estamos vivendo. Onde as pessoas lá fora não conseguem viver dentro da nossa casa. Como é que está a minha vida dentro da minha casa com a minha esposa? Porque quando eu estou munido de autoridade pelo Senhor, eu vou lá fora e eu consigo trazer frutos. Porque eu tenho vivido respaldado pelo Senhor. Me lembro muito de Paulo, daqueles homens que tentaram expulsar demônio pelo Deus de Paulo, né? E aí os demônios foram lá e rasgaram eles tudo, porque ele não tinha autoridade nenhuma. Eles estavam se confiando, né, em Paulo. Mas o próprio demônio fala: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês não conhecem. Então, quando nós vamos evangelizar, nós temos que estar, como é que está, como temos cuidado desse ministério ao qual o Senhor colocou em nossas mãos. Ele merece todo cuidado e toda atenção. Então, como é que está a minha vida? Né? Como é que eu tenho trabalhado sobre aquilo que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade? Então, nós temos que entender isso, e que bom que quando eu perguntei, todos entendem que tem um ministério. Todos aqui receberam esse ministério. Vocês são ministros do Senhor. Esse ministério da reconciliação, reconciliar vidas que estão afastadas do Senhor. E qual é a mensagem da reconciliação? Vamos ler o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Oi. Amém. E pôs em nós a palavra de reconciliação. A mensagem da reconciliação, a mensagem central, queridos, é o que? É a cruz. É a cruz. Você pode evangelizar, você pode falar de outras coisas, sim, mas o centro tem que ser a cruz. O preço que foi pago pela minha vida, pela tua vida. As pessoas têm que entender que o preço foi pago. Um alto preço foi pago. As pessoas têm que conhecer. Então a mensagem central da reconciliação é o que? A cruz. Aqui no versículo 19 nós vamos entender que Deus ele não coloca sobre os nossos ombros os pecados que cometemos outrora. Deus colocou sobre o seu Filho Jesus toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões, para que assim fôssemos declarados justos diante de Deus. Você sabia que havia uma cédula de condenação sobre a minha vida e sobre a tua vida? Nós estávamos restituídos da glória de Deus por causa do pecado.
Não havia um preço que nós não havíamos que pudéssemos fazer para pagar essa dívida, essa cédula de dívida que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós estávamos já condenados, né? A morte eterna. Mas aí, o que acontece? O Pai envia o seu Filho, né? Seu Filho Jesus nessa terra. O que Jesus faz? Ele pega aquela cédula, querido, preste atenção nisso. Ele pega aquela cédula de condenação, que está lá o nome lá, condenado, né? E agora ele crava na cruz. Ele crava na cruz. A qual seu sangue puro, carmesim, santo, foi derramado ali naquela cruz. E aquele sangue derramado ali na cruz, querido, sobre aquela nota que está ali pregada na cruz, ali está riscando aquela dívida. Você consegue entender isso? Ou seja, aquela dívida a qual eu e você não poderíamos pagar, quando Jesus vai lá e prega aquela cédula de dívida sobre a cruz, o sangue ali é derramado sobre aquela cruz, ali é riscado aquele nome ali de condenado, e agora você recebe um novo nome de livre. Você não é mais condenado, você agora é livre. Você agora não é mais culpado, você agora é justificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E esse é o amor do Pai para conosco. E é esse amor que nós temos que falar para as pessoas. Como nós estamos levando esse ministério da reconciliação, que as pessoas possam conhecer isso, entender isso, que um sangue foi derramado, sangue puro, sem pecado, em nosso favor. Amém? Essa passagem sobre isso que eu estava falando, o apóstolo Paulo vai falar lá no livro de Colossenses 2, depois que quiser buscar, para estar lendo, a referência é Colossenses 2, 13 e 14. Certo? Então, a nossa porta de reconciliação para com Deus, quem é? Jesus. Você entende? A nossa porta de reconciliação, o nosso acesso é Jesus, Jesus para com Deus. Versículo 20. A palavra vai dizer: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então você recebe o ministério, recapitulando, da reconciliação. E o Senhor também te coloca como o quê? Embaixador. Embaixador de Cristo, para que através das nossas vidas possamos exortar aqueles que estão distante do Pai, aquele que está distante que volte, aquele que está caído que se levante, né? Aquele que está triste volte a sorrir. Quando eu falo a palavra exortar, é interessante, sempre as pessoas acham que exortar é só descer o porrete. Também, né, a repreensão. Mas essa repreensão também ela vem com uma passagem de ânimo, com uma gota de ânimo, com muitas gotas ou diversas de amor e de esperança. Certo? Então, exortar é uma mistura disso tudo. Há pessoas que têm levado o Evangelho de Cristo de uma forma errada, e por isso que muitas conversões, por isso que o pastor sempre fala, né? Não entendo essa conversão de hoje, porque as pessoas não têm o desejo de buscar, de orar, de se pôr diante do Senhor.
Muitas vezes a gente tem que entender que quando nós vamos levar a palavra de Cristo às pessoas lá fora, aquilo que as pessoas vão contrair, aquele primeiro contato, é muito importante para os próximos passos dessa pessoa. Então, se eu levo apenas uma palavra de esperança, de amor, de mar de rosas, de coisas só mão na cabeça, e aqui, afago, se eu levo só isso, então aquela pessoa ela vai pegar só apenas uma parte do Evangelho. A gente entende que, claro, Deus é amor, mas também Deus é o quê? Fogo consumidor, justiça. Nós temos que falar os dois lados da coisa. E hoje eu vejo que o Evangelho tem sido muito levado, é muito mais fácil aceitar quando você mostra só as rosas e não mostra os espinhos, né? Mas o Evangelho de Cristo, queridos, parte-se do princípio de que Ele chama-nos para carregar o quê? A cruz. Temos que entender isso. Nosso ponto de partida é largar as coisas do passado e agora pegar a cruz. O novo é isso. Viver o novo é o quê? É desconstruir a minha velha natureza e agora eu viver uma nova história com Cristo Jesus, renunciando a minhas vontades, o meu querer, para viver a vontade dele. Nós temos que entender isso e temos que passar isso para as pessoas. Então agora nós somos embaixadores. A palavra diz que somos embaixadores de Cristo. É interessante entender isso. O que é embaixador? O que é um embaixador? Pronto, um representante. É uma categoria hierárquica mais importante de um representante diplomático de um Estado. A pessoa aí, onde o Senhor nos coloca. Você, querido irmão Fernando, você é um ministro, um embaixador, além daquela sua parte ali da sua rua ali, da Universidade de Ajudas, daquele pedaço ali. Você é o embaixador daquele lugar. O Senhor te colocou sobre aquele lugar ali, te dando autoridade, poder, para que através da tua vida, vidas ali sejam ganhas para o Senhor Jesus. Entenda isso, querido. Embaixador, somos, aqui ele diz que é hierarquicamente o representante diplomático mais importante de um Estado. Ou seja, onde você está, no lugar que você está, você ali é colocado por Deus, o representante de Deus sobre aquele lugar, tendo a importância que você tem sobre o lugar que você mora. Então, eu já parto daqui hoje com a mensagem de que eu não posso me conformar em ver o meu vizinho sem ouvir a palavra do Senhor. Se ele vai se converter ou não, aí é uma questão de escolha dele. Mas o meu papel é levar a palavra do Senhor. Certo? É ser esse ministro da reconciliação. É mostrar para ele a importância que ele tem para Jesus. Amém? Amém. Então, que é um embaixador mais, outras coisas aqui. Ele é um emissário, ele é um mensageiro, ele é um representante máximo do chefe de Estado. Quem é o nosso chefe de Estado? Máximo. É o nosso Senhor. Está acima do nosso presidente. Não, a irmã Valéria falou certo, porque eu falei no âmbito espiritual, né, irmã Valéria? Nossa, está certo. Eu que não soube expressar. Mas eu falo aqui no âmbito espiritual. Claro que no âmbito aqui do mundo, nosso presidente, com certeza. Mas no âmbito espiritual é Deus. Então você tem que entender que você é um representante máximo do Senhor. Então, sobre isso é colocado sobre a sua vida a autoridade. Use essa autoridade. Não pegue ela e guarde dentro da sua calça, do bolso. Deixe ela escondida em casa. Eu vou trabalhar e vou deixar a minha autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida em casa. Não.
Use ela. Amém? Mas use com sabedoria. Use com sabedoria. O apóstolo Paulo ele usou essa palavra para designar aqueles que são enviados por Deus para declarar a sua vontade. Ou seja, nós somos a voz de Cristo aqui nessa terra. A palavra vai dizer que ele é como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos pois da parte de Cristo. É como se o amor do Senhor é tão grande que Ele usa as nossas vidas para rogar as pessoas: venha para mim, eu tenho algo para a tua vida, eu tenho algo para fazer sobre a tua vida, mudar a tua história. E o Senhor está nos usando para levar essa palavra. É um apelo, porque o Senhor não quer, Ele não se alegra em que nenhum dos homens pereça e morram. O inferno ele não foi feito para nós. O inferno foi feito para o demônio e os seus anjos. O Senhor não quer que nenhum dos homens aqui da terra, o Senhor não se alegra. Somos criatura, somos filho dele. Ele fez para estarmos com Ele na mansão celestial. Então Ele usa as nossas vidas como para que nós realmente possamos fazer esse pedido a essas pessoas: conheçam a Deus, entreguem a sua vida, esse apelo. Isso é amor, querido. É a importância que Deus dá a nós. Muitas vezes, quando nós vamos pregar, eu já passei por isso também, nós ficamos naquela coisa de: o que eu vou falar? Mas eu não sei expressar. Porque a principal expressão que você pode demonstrar para uma pessoa é o amor. A partir do momento que você demonstra o amor, você abre um espaço para o Senhor te usar poderosamente. E é Ele que vai moldar aquilo que você deve falar, como você deve fazer. Não existe uma cartilha prontinha, eu tenho que fazer assim, assim. As coisas de Deus não é assim. Ele vai usar, por exemplo, na casa do fulano B, Ele vai usar de uma forma, porque é daquela forma que o Senhor quer trazer aquela pessoa para Deus. Ele vai te usar ali de uma forma. Na casa C, o Senhor vai te usar de outra forma, porque Ele sabe o que se passa lá dentro. Ele sabe o que se passa sobre aquela vida. Então, mas eu tenho que me colocar, claro, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar conhecer a palavra do Senhor, eu tenho que conhecer aquele a quem eu sirvo. Isso é o básico. Tem que conhecer, mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu ter amor por vidas, eu me importar com vidas, porque a partir do momento em que eu tenho esse amor, eu abro um espaço para que o Senhor possa habitar, trabalhar em mim. Se eu pego esse copo d'água, nós sempre trazer um exemplo. E esse copo d'água, eu coloco aqui até um extremo de água, e já está bem cheinho aqui de água. Eu só coloco um pouquinho mais, o que vai acontecer? Ele vai derramar. As nossas vidas, elas têm que estar assim, de amor e da presença do Espírito Santo, derramando. A gente nunca pode deixar secar, porque quando seca, o que você vai dar? E como é que eu mantenho esse copo cheio? Como é que eu me mantenho cheio? É buscando a presença do Espírito Santo, oração, jejum, palavra. Todos os dias me fortalecendo. Não adianta eu ir para fora evangelizar estando vazio. Claro, a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Verdadeiramente, com certeza, algo que você vai levar vai ficar, porque a palavra do Senhor tem poder. Mas não vai alcançar o objetivo que o Senhor queria que alcançasse. Por quê? Porque a tua vida não está de acordo. Porque o copo está seco.
Então se deixe transbordar, e eu busco isso, eu sou um inconformado comigo mesmo. Eu sempre no discipulado com o Moraes, eu digo, eu estou ainda muito pouco. Né, Moraes? Quando a gente vai conversando, falo, eu sou inconformado, de verdade. Mas que possamos ser inconformados com nós mesmos, porque é muito perigoso quando a gente fala, não, tá bom aqui, do jeito que eu estou. Eu já sou super santo. Eu já oro 3 vezes ao dia, eu já jejum 1 vez por semana, 2. Eu já louvo ali o Senhor um momento, eu tiro ali o meu tempinho para estar lendo a palavra. Tá bom. Não, queridos. Sejam inconformados. Busque mais. Procure mais. Porque nesse momento dessa sua busca, dessa sua vontade, que o Senhor vai te encher. Ele vai te fortalecer. E eu tenho certeza que, eu acredito que sim, que todos aqui já experimentaram a presença do Senhor, a alegria que ela traz quando Ele vem. Nós podemos sentir aquela presença, é algo que é indescritível. E é essa presença que nos faz todos os dias não desistirmos das nossas batalhas. E é essa presença que nos faz continuarmos amando. Sobre levar a palavra do Senhor, muitas vezes vamos levar não. Estava falando lá no começo, quando eu estava aqui falando, no versículo 18 a 19, que o Pai nos ensina a ser humildes e amar as pessoas independentes do que vamos encontrar, né? Porque muitas vezes vamos ser maltratados, vamos ser xingados, né? Não vamos ser bem recebidos. E aí a gente vai guardar aquela amargura para a gente? Não vou mais pregar, porque olha aí como eu fui tratado. Nós temos que entender que isso é honra e glória para o Senhor. Como nós somos criticados, açoitados pelas línguas lá fora, né? Nós estamos pagando um preço, e isso nós estamos glorificando ao Senhor, porque fazemos por amor a Ele, entendeu? Então, nós somos o que? Embaixadores, né? Você entende que você é um embaixador, viu, irmão Valério? Aquela rua ali do irmão Milton, você é embaixador daquela rua, junto com a irmã Socorro. Temos 2 embaixadores, embaixatriz, já, né? Feminina é embaixatriz, embaixadora? Enfim, temos 2. Olha aí, aquela rua ali fortalecida, né? É isso, queridos. E aí, para finalizar aqui, quais são as ações de um embaixador de Cristo? Né? Quais são as ações de um embaixador de Cristo? Ele trabalha a parte mental, social e espiritual da pessoa. É aquele que traz reconciliação. Você leva a palavra de reconciliação para que a pessoa venha para Jesus. Esse é o papel do embaixador. É aquele que ajuda os novos convertidos na caminhada rumo ao reino de Deus. Não é simplesmente aquele que leva a palavra e esquece lá. Pronto, vira as costas e esqueceu. Como é que dá certo? Você pegou o bebê, deu uma mamadeira para ele e deixou ele se alimentar o resto do ano todo com aquela mamadeira. Vai dar certo esse negócio? Não, você vai continuar, liga para a pessoa, como é que está? Conversa, ora, né? Traz ali uma palavra de ânimo, exorta se for necessário, ora com a pessoa, para que ela se sinta abraçada. Querido, esse é o amor que o Senhor nos ensina a ter para com os nossos irmãos. Isso não é peso. É aquele que une as pessoas para falar de Jesus. Aqui me lembra muito a questão das células, né? Quando você vai trazer pessoas para estarem ali junto com você, pessoas que estão ali
iniciando, conhecendo a palavra que você traz, une aquelas pessoas para falar de Jesus. Leva essas pessoas a conhecer e ter um relacionamento perfeito com o Senhor e com os outros. Então, leva essas pessoas a terem entendimento do que é ter um relacionamento perfeito com o Senhor e com os outros, com o meu vizinho, com o meu irmão da igreja, com o meu colega de trabalho. E aí a pergunta, querido, que eu quero deixar essa noite a cada um de vocês é: você se considera um embaixador de Cristo? E aí? Espero que a gente possa refletir sobre essa passagem, essa palavra. Foi bem rápida, sucinta, mas eu também quero passar aqui já um vídeo. Esse vídeo é de um irmão, daquele mesmo diretor que pegou aquele documentário do irmão. Não é o nome do irmão? Irmão Inácio. É o mesmo. E o nome desse documentário ele é bem grande. Eu fiz aqui um corte, porque eu tinha que fazer um corte para não demorar tanto. Mas o nome do documentário é A Voz que Clama no Deserto. Ele é uma pessoa, querido, sem estudo, sem analfabeto, mas que tem amor no coração e o desejo de levar a palavra do Senhor. E ele rodeia o sertão com a motinha, levando a palavra do Senhor. Agora é interessante, querido, que a palavra que ele leva não é uma palavra de mãozinha na cabeça, não. Ele é um João Batista no dia de hoje. Entendeu? A palavra, mas é o Evangelho, queridos. Tem que ser pregado. Deus levantou esse homem. Então vamos passar aqui esse vídeo. Mas antes, vamos ler aqui 1 Pedro 2,9. Vamos ler todo mundo junto. Eu acho lindo esse versículo. 1 Pedro, por favor, gente. 1 Pedro 2, versículo 9. Entenda aí quem você é. Mas vós, todos juntos, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos essa geração eleita. Agora fiquem aí com o vídeo do irmão